Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Muito boa noite a todos vocês. Faz tempo que a gente não se vê, porque semana passada tive problemas técnicos meus particulares e não pude fazer o programa. Então a TV optou por reprisar o programa, um dos programas passados. De qualquer forma, sejam muito bem-vindos aqueles que nos assistem sempre, principalmente o senhor e a senhora que tem alguma dúvida jurídica. Está no ar o Direito do Povo, sob o patrocínio da RB Marketing Político, diretamente dos estúdios da Cidade Ativa TV Online. O programa que tem a pretensão de esclarecer a sua dúvida jurídica ao vivo, no ar, imediatamente. Tá certo? Caso a questão que você nos traga seja muito complexa, a gente pede o direito de responder dignamente na semana que vem. Tá certo? Mas não fiquem atrás de conselhos de amigos, de parentes, de vizinhos, porque sempre que a gente conta um problema nosso para um parente, para um vizinho, para um amigo, esse amigo já imediatamente tem a solução, né? E normalmente o conselho não, deixa isso quieto, isso não vai dar em nada, deixa isso para lá. Não vai adiantar nada procurar advogado, só vai gastar dinheiro. Muito bem. Primeiro, esse amigo, parente ou vizinho é advogado? Se for advogado, é advogado que trabalha como advogado ou é formado em direito? O famoso BEL, né? O famoso bacharel em direito. Se ele for advogado, ótimo, está dada a resposta, está feita a consulta. Mas você sabia que você, por direito constitucional, tem direito a ter um advogado de forma absolutamente gratuita? Se você não tem condições de pagar um advogado, o Estado paga para você. Seja para que problema jurídico for, civil, criminal, trabalhista, previdenciário, seja o que for. Procure o fórum do seu município, que lá você será atendido, ou então procure a subsede da Ordem dos Advogados do Brasil no seu município, que normalmente tem convênio, pelo menos aqui no estado de São Paulo, em outros estados eu desconheço, mas aqui no estado de São Paulo tem convênio com a Defensoria Pública do Estado. Então, assim, o Estado de São Paulo paga o advogado, membro da Ordem dos Advogados ou filiado à Ordem dos Advogados do seu município, para que ele te atenda de forma gratuita. Por quê? Porque sai muito mais caro para o Estado contratar um advogado como defensor público. É um funcionário público, teria que ser um funcionário público, prestar concurso, ganhar salário mensal, não é? E imaginem vocês, quantos municípios tem o Estado de São Paulo? Então o Estado fez um convênio com a Ordem dos Advogados, para que a Ordem dos Advogados os atenda. Então vocês têm esse direito. Portanto, mandem as suas questões escritas, claro, através da mídia social que você estiver usando nesse momento. Tá bom assim? E para não fugir da tradição, eu vou começar com um caso. Não foi pergunta, porque eu não tive aqui a semana passada, então não ficou nenhuma pergunta para trás ou que não tenha dado tempo de responder. Mas eu vou começar relatando para vocês um caso recente que apareceu lá no escritório. Eu sou formado em Direito há bastante tempo. E desde que eu me conheço por gente, e mesmo antes de ser advogado, eu já escutava a seguinte frase: a mãe não sequestra filho e pai não sequestra filho.
Mãe e pai não são capazes de sequestrar filhos. E eu descobri recentemente que agora pode. Existe uma lei aqui no Brasil que criminaliza, ou seja, que enquadra como sequestro o pai que pega a criança e foge. Em que circunstâncias? Eu não li essa lei ainda. Pareceu, o caso é muito recente, eu não li. Mas, no caso do pai, o pai, sempre vocês veem na televisão aí, que o pai pegou a filha, isso é comum no Oriente Médio, né? O pai pega um filho ou a filha, vai, eu vou visitar o país onde está meu pai, onde morou meu avô, Líbano, Iraque, essas coisas assim, geralmente é Líbano. Ele vai para o Líbano com o filho e depois não devolve o filho. E a mãe fica aqui maluca, desesperada, e diz que é sequestro. E desde então, ela sempre ouvia dizer que não há sequestro, não houve sequestro. Entendeu? Porque pai não sequestra filho. E aí ficam à mercê, ficam à vontade ou ao alvedrio, né? Das relações diplomáticas entre Brasil e Líbano. Como normalmente quando isso acontece com uma classe média, não muito abastada, o caso pode ter um pouco de repercussão na imprensa, mas não dura muito. E o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, vai iniciar negociações. Mas a coisa só anda mesmo quando vai para a grande mídia. Então, algumas famílias que são um pouquinho mais importantes, que têm um pouquinho mais de dinheiro, ou que conhecem algum repórter, algum jornalista de uma rede de televisão qualquer, dá a notícia, olha, fulano, empresário, fulano, libanês, sei lá, pegou o filho e foi para o Líbano há mais de um ano, e a mãe está tentando recuperar, e o governo do Líbano não libera e nem dá o visto para a mãe entrar no país. Por quê? Porque mulher lá no Líbano não significa muita coisa, não. Basicamente serve para servir o marido e parir o filho dele. Ponto. Direito social não tem que cobrir a cabeça, pelo menos a cabeça, usando aquelas túnicas lá durante o dia, em público, não pode usar saia, enfim, há uma série de restrições que a mulher sofre nos países de Oriente Médio, né? Mas, por quê? Porque não havia sequestro. No entanto, hoje em dia, aqui no Brasil, existe a possibilidade do pai e da mãe sequestrar o filho. Tá certo? E aí o Brasil e outros países do mundo ocidental, eu não me referi ao Oriente Médio, salvo duas honrosas exceções, esses países todos se juntaram e são signatários, isto é, assinaram um acordo internacional de mútua cooperação para resolver casos como de sequestro. Quando é do Oriente Médio, se o Líbano, por exemplo, não assinou esse tratado internacional, não vai dar bola, vai fazer do jeito dele, ponto final. Mas se o país onde houve o sequestro, não é, acusar, e o Brasil for signatário deste mesmo tratado, este país estrangeiro e também a mãe e o pai, em dois países que assinaram o mesmo tratado, o que vai acontecer? O lesado, né, a família que teve a filha ou filho sequestrado, vai reclamar no seu ministério, vai reclamar na justiça, a justiça vai produzir uma sentença condenando a pessoa a devolver o filho. E, em vez de mandar a sentença para outro país, o que a gente faz? A gente
traduz para a língua do país de origem. Então, se tiver escrito, sei lá, em alemão, vai traduzir para o português, ou a sentença em português traduzir para o alemão, mandar para o Ministério das Relações Exteriores, e o Ministério das Relações Exteriores vai mandar para a Embaixada do Brasil naquele país, que, por sua vez, vai fazer um pedido formal e oficial de execução desse tratado internacional para que aquele país cumpra o tratado que ele assinou, isto é, devolver a criança que foi sequestrada e tirada aqui do Brasil. Tá certo? Para surpresa minha, e aí vem a coisa meio que estarrecedora. O que acontece? Isto aconteceu recentemente. É o caso que foi parar lá no escritório. O que aconteceu? Fulano casou-se com uma ciclana, né? Eles tiveram um filho. Isso há 8 anos atrás. Quando o menino tinha 1 ano, ele saiu de casa dizendo que ia tentar a vida em outro estado e que logo ia mandar buscar. Se ele melhorasse de vida, ele melhorou de vida, mas não mandou buscar. Quando o menino tinha 1 ano e meio, quase 2, ele voltou para São Paulo para visitar o filho e disse para a ex-mulher, olha, ainda não é hora. Arrumei emprego, estou estabelecido, mas estabelecido só eu. Eu não tenho ainda uma casa, eu não tenho um salário que comporte chamar vocês dois para viver comigo. Tá, não, tá bom, tal, sempre em contato, sempre no telefone. Até que depois da segunda visita, passou aí quase 1 ano, essa mãe recebeu em casa a papelada para que uma ação de divórcio. Aparentemente, o marido, agora ex-marido dela, arrumou lá um rabo de saia, né, e queria se casar com essa namorada e mandou o divórcio para a pessoa aqui. E que teve que concordar, porque hoje em dia, quer a pessoa concorde ou não, você vai divorciar, né? Quer divorciar e tudo mais. Muito bem, fizeram o divórcio e a coisa continuou. Recentemente, e eles continuaram a se falar por telefone, ele nunca, de verdade seja dita, ele nunca deixou de pagar alimentos para o filho, sempre mandava um dinheiro para ela, etc, etc, etc. Recentemente, esse pai falou, olha, eu consegui aqui, eu vou passar o feriado X aí com meu filho e tal, e fez isso, veio para cá, ficou num hotelzinho barato, pegou o filho para passear na sexta, foi no cinema, voltou para casa. No sábado levou o filho para passear lá no Ibirapuera, né? Foi passear com o menino no Ibirapuera, foi no parque de diversão e tal. E aí falou assim, não, amanhã, domingo, eu venho aqui para a gente almoçar porque à noite eu tenho que voltar. Tá bom, não teve problema. A mãe, claro, né? Saiu na sexta, voltou. Saiu no sábado, voltou. Domingo vai almoçar com o menino. Claro, não tem problema nenhum. Ele foi lá, pegou o menino, que hoje tem 10 anos, e falou assim, ó, nós vamos almoçar, mas nós vamos almoçar em outro lugar. Vai andar de avião pela primeira vez, tal. E o menino se empolgou e ele entrou no avião e voltou para o estado onde ele está vivendo com a nova mulher dele. E a mulher foi na delegacia, ficou desesperada, obviamente, ficou desesperada, porque, claro, ele
Ele desligou o telefone. Quando ele chegou lá no Nordeste, onde ele está, ele simplesmente mandou o WhatsApp: não, ele vai ficar aqui uma temporada, é assim que eu quero, eu sou pai também, eu quero ficar na companhia dele, botar ele no colégio e tal. A mãe ficou lá maluca, imaginem vocês, né? E o menino, ela não conseguiu contato com o menino, que também não deve ter entendido muita coisa. E ela foi numa delegacia, o delegado colocou lá que o pai tinha sequestrado o filho. E eu achei aquilo estranho, porque afinal não se trata de um sequestro internacional, é de um estado para o outro no mesmo país. Será que é sequestro isso? Será que é rapto? Não sei. Né? Será que é desobediência de uma ação judicial? Porque quando eles divorciaram, a mãe ficou com a guarda do menino. Então a mãe tem a guarda do menino. Então não é sequestro, é mero desrespeito de uma ordem judicial. Mas para minha surpresa, fui verificar, e de fato existe uma lei recente aqui no Brasil que nesse tipo de caso que eu acabei de exemplificar, é enquadrado o delegado ou a autoridade policial ou até judicial pode condenar criminalmente por sequestro. Eu não li com profundidade essa lei. O caso é muito recente. Eu apenas analisei inquérito policial, ver o que fazer, o que não fazer, pedi para que fosse desarquivado o processo do divórcio, para ter algum elemento, né? E ainda estou em negociação com a mãe para ver se eu vou efetivamente ser contratado como advogado ou não, e isso não aconteceu. Mas o caso é esse. Então fiquem vocês sabendo que pai e mãe que sai de um estado para outro levando o filho é sequestro. Roberto Ferreira, boa noite, doutor Paulo, sempre uma programação melhor do que a outra, parabéns. Muito obrigado, Roberto. Roberto é nosso patrão, né? Dono da TV. Até ele manda mensagem, de um lado eu fico sabendo que ele está assistindo o meu programa, o que me orgulha muito, do outro lado eu sei que ele está me vigiando, né? Então vamos lá. Emanuela Bittencourt, boa noite, sempre uma ótima programação, só na TV Online. Beijo, doutor. De Taboão da Serra. Obrigado, Emanuela, bom te ver aqui de novo. Henrique Dias, boa noite, doutor. É bom vê-lo ao vivo na TV Online. Muito obrigado, Henrique. Bom te ver também, viu? Apareça aí mais vezes, tá bom? Lúcia Muso. Oi, Lúcia, tudo bom com você? Boa noite, doutor Paulo, ótima programação. Abraço a todos vocês da TV Ativa Online. Muito obrigado, Lúcia. Para você, grande abraço também. Stephanie Pereira, diretamente da cidade do Porto. Stephanie, como está? Espero que muito bem. Estamos aqui a ver em Portugal. Muito obrigado. Eu sempre vou agradecer demais você estar nos assistindo aí de Portugal. Ellen Soares, boa noite, doutor. Boa programação, beijos. Outro beijo para você, Ellen. Rebeca Vargas, boa noite, doutor. Sempre assisto você aqui de Araraquara. Muito obrigado, Rebeca. Bom te ver por aqui. Bruno De Lúcio, nosso grande narrador, nosso grande artista aí do telejornal, não é, da TV Cidade Ativa. Graças a Deus, a Globo ainda não descobriu o Bruno. Boa noite, doutor Paulo, sua programação é de super importância. Sempre devemos consultar nosso advogado. Obrigado, Bruno. E é isso mesmo. Sempre, sempre. Vicky, buenas noches, doutor Bonadis. Saluto a todos. Obrigado, Vicky. Muito obrigado aí do Chile, viu? Um grande abraço para você. Muito bem. É assim. Por que eu toquei no assunto? Porque não é difícil acontecer o pai catar o filho na mão grande e ir embora. Ou a mãe catar o filho e dar sumiço. E nem sempre isso acontece por causa de violência doméstica, tá?
Até porque a violência doméstica até justificaria, em tese, um comportamento desse. Por quê? Porque há uma série de fatores a serem considerados. O primeiro deles, sem dúvida, é o interesse da criança. É o soberano interesse da criança. Todo o código, né? Toda a lei que regula a matéria, ou seja, o apelidado de Código da Criança e do Adolescente, é voltado para o que a gente, na ciência do direito, chama de a soberania do interesse da criança. Não importa se o pai gosta da mãe, se a mãe não gosta do pai, se a mãe não gosta do pai, se o pai gosta da mãe, ou se o pai não gosta da mãe, se a mãe gosta do pai. Não importa se o pai der uma bufetada na mãe ou a mãe der uma bufetada no pai, não importa nada disso. Não importa. Agora, se a mãe der uma bufetada no filho e maculou e gerou problema, né, aí a coisa muda. Mas era comum isso. O casal se separa, o marido vem visitar, pega o filho e se manda. Ou a mãe arruma um namorado e some. E o pai fica com o bebê, ou sei lá. Enfim, isso acontece mais do que se imagina. Sem ser em caso de violência doméstica. O que fazer nessa hora? Sempre, até muito pouco tempo, como advogado, foram vários os casos que o meu escritório pegou desse tipo. Eu próprio cuidei de um só, mas meu escritório cuidou de vários problemas familiares desse tipo. A gente entrava com uma ação chamada busca e apreensão do menor. Ou seja, ficava a critério, normalmente, assim, 98% dos casos, o pai pegava o filho para visitar, ia tomar um lanche, tomar um sorvete, vou ali tomar um sorvete, já volto, e sumia com o filho. Muito bem. Existia essa ação civil de busca e existe ainda essa ação civil de busca e apreensão de menor, que faz com que o juiz, claro, neste caso a mãe tem que ter alguma pista, né? Ele foi para tal cidade, ele foi para tal lugar, tal. Ela dava essa pista, o juiz dava uma liminar para que se cumprisse, para que se buscasse e apreendesse essa criança. Como é que é feito isso? Ainda existe, hein, gente? Então, se não quer acusar ninguém de sequestro, quiser resolver numa boa, façam isso. Você vai num juiz, pede uma liminar de busca e apreensão, provando que o marido, ou o ex-marido, o pai, pegou para tomar um sorvete, provando que ela tem a guarda, né, e não voltou com a criança, ela prova que tem a guarda, e que quer o menino de volta e que, segundo parentes, segundo amigos, tal, ele está no local XYZ. O juiz dá a liminar. É um processo eletrônico, o juiz dá a liminar, mas fica em segredo de justiça, quer dizer, ninguém vai poder ver. E essa liminar também ninguém vai poder ver. O certo o usual, quando a mãe não tem ninguém que se disponha a ir cumprir essa ordem judicial lá naquele município, lá naquela localidade, o juiz manda para o juiz do local, onde, segundo pistas, segundo informações, a criança está localizada. O juiz daqui manda um negócio chamado carta precatória para cumprimento de decisão judicial. Então, essa carta precatória, ou seja, essa cópia da ordem do juiz daqui, pedindo, por favor, para o colega dele de lá executar a ordem que ele deu e buscar apreender o menor. O juiz de lá pega o processo, esta carta precatória em segredo, chama o oficial de justiça e manda executar. Ó, fulano, vai você no endereço tal e já leva a polícia. Ou, se o cara te receber mal e se não entregar a criança, localiza a criança e chama a polícia, para que você não seja agredido. E normalmente o pai acaba entregando a criança dessa forma.
ação de busca e apreensão. Porém, com esta novidade de que, num caso desse, a mãe pode não só reclamar no juiz cível, né, da vara da infância e da juventude, ou reclamar, e pode também reclamar na delegacia de polícia mais próxima. Diz, meu marido sequestrou, meu ex-marido, pai, sequestrou meu filho, porque a guarda judicial é minha. Tá certo? Ele não poderia nunca ter feito isso. E o juiz e o delegado, então, vai abrir inquérito por sequestro. Ato contínuo vai mandar para o fórum. Vai mandar para o fórum, isso vai para o Ministério Público, porque a delegacia, né, a polícia, ela formula o inquérito, mas quem orienta o inquérito, quem é o responsável técnico pelo inquérito é o promotor de justiça. Por quê? Porque ele depende dos detalhes do inquérito, de como o inquérito está sendo desenvolvido na delegacia de polícia, para ele oferecer ou não a denúncia contra aquele acusado. E aí sim começar a famosa ação penal, né? Então, assim, ele vai para o MP coloca lá, dizendo, não, tudo indica que é sequestro mesmo, e vai para o juiz e pede a prisão preventiva do fulano, pelo crime de sequestro em flagrante delito, que é um crime que se prolonga no tempo. Hoje em dia existe essa possibilidade. Será que é mais eficaz que a ação civil? Não sei. Sinceramente, não sei. Precisaria ter um caso efetivo, né, para saber como funciona. O que eu sei que é mais, no ponto de vista criminal, o cara vai ser preso, ele vai ser preso e a criança apreendida. Mas aí, quando envolve polícia, quando envolve juízo criminal, eu sempre desconfio um cadinho, sabe? Digamos que esse fulano que sequestrou o filho tenha posse, tenha dinheiro, que mora num município muito pequeno, todo mundo conhece ele lá, todo mundo sabe que ele tem dinheiro. E no interior, quem tem dinheiro é, entre aspas, autoridade, né? Quando a cidade é muito pequena, a pessoa é de alguma importância social, todo mundo conhece, todo mundo protege. E ele vai ter a oportunidade da versão dele lá, antes de chegar a encrenca daqui. Então ele deu a versão dele, não, essa mãe é louca, essa mãe é mentirosa, essa mãe não sabe o que está falando, ela me entregou a criança, eu tirei a criança, ou então eu tirei a criança de lá porque ela está sem comer, está indo mal na escola, não tinha roupa, eu mando dinheiro para ela, não compra roupa para a criança, levo os namorados para dentro de casa, na frente da criança, enfim, ele dá lá. E o pessoal faz corpo mole, principalmente a polícia, fala, não, então dá uma viajada aí, some daqui, então acabam não executando essa prisão. No juiz do cível também existe essa possibilidade de influência social daquela localidade, existe. E, na minha opinião, um pouquinho menor, porque no juízo cível é mais difícil rolar propina do que na polícia civil ou na militar, onde a proximidade com a oferta de propina é muito grande, não é? Então, na prática, né, o bom escritório de advocacia, na prática, faz o quê? Entra com a ação civil, pede a liminar para o juiz, pede para que o cartório desse juiz faça a carta precatória e ele, advogado, né, pede autorização para o juiz para ele próprio, pessoalmente, ir até o local onde a criança está, pedir para o juiz de lá executar a sentença, mas aí ele, advogado do caso, está presente. E aí o juiz não vai ter como dizer não, até porque tem a obrigação de atender o pedido do juiz daqui, e também o oficial de justiça não vai ter coragem de pegar um dinheirinho, uma cervejinha, para fazer de conta que não viu criança. Tá certo? Então tá aí esse problema escabroso aí de pai e mãe que sequestram filhos, tanto no cenário internacional
como no cenário nacional. Tá bom, gente? O estúdio está me pedindo para que eu abra o nosso comercial. Tá bom assim? Então, em Buema, materiais para construção. Uma loja completa, com produtos de qualidade. Portas, janelas, as melhores marcas. Móveis e interiores. Cimento, areia, pedra. Tudo bom, pessoal? Mais um ano começando, a família da Embuema contando com vocês aí, precisando reformar, precisando construir, conta com a gente. Variedade e melhor preço. Embuema, tradição e qualidade em material de construção. Apartamento no Jardim Santa Cruz, Sacomã, São Paulo. Apartamento para morar ou investir. Condomínio é bem equipado, com diversas instalações, apropriado para quem busca lazer sem sair de casa. Bem localizado, próximo a pontos de interesse de Sacomã, tais como Colégio Perfil, Pádua, Praça Dirceu de Castro Fontoura, Hospital Veterinário Unip e Unip Anchieta. A Learde possui vários planos para o seu bolso. Aqui você encontra a casa dos seus sonhos. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis. Apresento uma grande oportunidade. Mesa 100% madeira maciça, de 1,60 por 90. Linda, espetacular. A partir de 2.790. Detalhe, a pronta entrega. Olha só que espetáculo de cama box. Toda revestida em madeira, pés de madeira maciça, com 2 pistões a gás e amortecedor, com preço incrível, R$ 799. Sofá retrátil e reclinável, a sensação que ele está te abraçando. É isso que você tem que proporcionar aí na sua casa. E nós da Casa Elegância estamos trazendo para você. São móveis planejados, você pode otimizar o seu espaço com qualidade e preço baixo. Traz sua planta, que farei seu projeto da melhor forma possível, com o melhor custo-benefício. Vem! Olá, novamente. Estamos de volta com o programa Direito do Povo. Tem já um recado aqui. Traves Stana, boa noite, Dr. Paulo. Sempre a nos fazer entender como a lei funciona. Muito obrigado, Traves. Obrigado por estar nos acompanhando aí. Sandra Santos, boa noite, Dr. Paulo. Abraços. Outro para você, Sandra. Bom te ver por aqui, viu? Como eu dizia, novamente no ar, Direito do Povo, o programa que tem a pretensão de resolver as questões jurídicas que vocês nos enviem no momento, no ar, ao vivo, tá certo? Então envie as suas questões. Não se avexem, não tenham vergonha, que a gente consegue responder. Nós vamos dar uma solução. Mas se tiver dificuldade em escrever suas questões, ou não precisar de muito texto para explicar a sua questão, entra em contato com a nossa TV Ativa, nos telefones que vocês estão vendo aí, 999-038834 é o da TV, ou se preferir, entre em contato diretamente com o nosso escritório, com o meu escritório, pelo telefone 98951-2198, tá bom, gente? É só nos procurar, me procure, entre em contato comigo
Envie suas dúvidas escritas, seja ela de que tamanho for, manda pelo WhatsApp, por telefone 989512198. Vocês vão ver lá, Advocacia Trabalhista, ou pelo Instagram também, meu nome, ou no nome da Advocacia Bonadias. Tá bom, gente? É só enviar suas dúvidas que a gente vai respondê-las. E aqui ao vivo, tá bom? Mas então, eu queria abordar um assunto com vocês que está me revoltando sobremaneira, que está me deixando, para não falar palavrão, bem bravo. De novo, né? Você sabe que no Congresso Nacional nós temos o que o pessoal chama de bancada evangélica. Eu vou chamar aqui de Talibã. Vocês sabem o que é Talibã? Talibã é aqueles imbecis lá do Afeganistão que manda a mulher usar aquela burca só com uma redinha para poder enxergar onde está indo, que proíbe a mulher de estudar, que proíbe a mulher de trabalhar, que proíbe a mulher, enfim, de cortar cabelo, de depilar, nossa, proíbe tudo, a mulher não serve para nada. São fundamentalistas islâmicos, que se dizem islamistas, não são. Eles não têm como religião o islamismo, porque o islamismo, assim como o judaísmo, assim como o cristianismo, assim como toda religião legal, boa, basicamente toda igreja é bem intencionada. Pensa no outro, pensa na caridade, pensa em fazer a vontade de Deus, entendendo, seja ele, tenha ele o nome que tiver, entendendo-se como vontade de Deus, o Deus do amor, o Deus, enfim, nosso grande Criador, não o Deus carrasco, o Deus do amor e não o Deus carrasco. E também ficam interpretando ao próprio entendimento, ao bel prazer, os textos sagrados. É o que acontece com aqueles caras que se dizem evangélicos lá no Congresso Nacional. Eles são fundamentalistas, são radicais, são boçais, são ignorantes, é isto mesmo. Estou chamando vocês, deputados, que estão forçando a aprovação desse projeto chamado PL do aborto, que eu vou explicar já já. Eu estou chamando vocês de imbecis. Me processem. Eu gostaria muito de responder um processo contra mim, efetuado por vocês. Eu sei que eu não tenho importância nenhuma para vocês. Eu sou ninguém para vocês. Mas esse ninguém aqui está chamando vocês de imbecil. Imbecis, toscos, inóbios. Entenderam? Vocês nem sabem o que é isso. Vocês se dizem evangélicos. Eu não conheço nenhuma igreja evangélica que seja boçal a esse ponto. Para resumir essa ópera, esses imbecis, nem vou dizer o nome do líder dos imbecis, do bando da imbecilidade, desse Talibã aí, nem vou falar o nome para não dar cartaz de fulano. Mas enfim, eles fez um projeto de lei que torna crime, vejam bem, torna crime a mulher fazer o aborto, ainda ou principalmente se esse aborto for fruto de estupro ou fruto de um mal congênito do feto. Não é? Violência. Então assim, o que acontece? Ah, não, tem um detalhe. Não, após a 22ª semana é crime. E ele está propondo 20 anos. 20 anos de reclusão, de cadeia para menina
e a maioria menina, eu também vou explicar, que fizeram aborto com 22 semanas de gravidez. Vocês sabem qual é a pena que um estuprador recebe? 10 anos. A menina que foi vítima de um estuprador descobriu, às vezes até tarde demais, que estava grávida, foi procurar o SUS, porque neste caso é autorizado o aborto, vai procurar o SUS, um pouco de forma tardia, o SUS tem uma burocracia absurda, e quando o aborto é realizado, já se passaram 22 semanas, por conta mesmo da burocracia, ou da falta de médico, ou da falta de atendimento do Sistema Único de Saúde. Aqui em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, a criatura que for vítima de um estupro e ficar grávida, ou vai para outro estado ou não vai fazer o aborto pelo SUS. Porque o estado de São Paulo demora demasiadamente. Aí quando não, já não pode. Não faz. Não faz. Principalmente agora, isto já vinha ocorrendo, já vinha demorando demais esse aborto legal, e agora com o novo governador, que é partidário lá daquele maluco que foi o nosso presidente, né, o Bolsonaro, a coisa não anda mais. Agora, esses imbecis, né, querem criminalizar o aborto legal. 80% dos casos de aborto nesse país, de estupro nesse país, são feitas com meninas de 11 a 20 anos. Meninas de 11 a 20 anos. Não pensem vocês que a idade entre 17 e 20 anos é um grande número de estupro. Claro que é, mas perde longe para as crianças de 11 a 15 anos. É a grande maioria dos estupros. E desse percentual, também a grande maioria é fruto, o estupro é feito dentro de casa. É dentro de casa, pelo próprio pai, uma margem considerável, por tio, por padrasto, na maioria das vezes padrasto. E o que é pior, com o conhecimento da mãe, muitas vezes. Né? Há frases que se ouve no CRAS, recentemente eu ouvi isso, que diz assim, falando para a advogada que estava atendendo ela no CRAS, né, ou no CRM, no Centro de Referência da Mulher. Falou, doutora, eu sei que o meu companheiro estuprou minha filha, vejam você, minha filha de 6 meses e minha filha de 6 anos. A filha de 6 meses é filha dele e a filha de 6 anos é do meu primeiro casamento. Eu soube, eu não pude fazer nada e eu consenti em silêncio porque ele põe comida em casa. Sem ele eu não tenho o que comer. É verdade que a gente ouve isso. Tá bom, é tudo verdade, tá tudo certo. Neste caso, uma criança de 6 anos. Vamos lá, vamos subir um cadinho essa idade para uma criança de 11 anos, de 12 anos. 12 anos. Acabou de menstruar. Acabou de se tornar, como diziam os antigos, né? Acabou de se tornar mulher, né? Muito bem. 12 anos ela é estuprada dentro de casa. Pai, padrasto, tio, ou estranho, pouco importa. Sabe o que acontece. Sofreu, chorou, ou achou normal, dependendo do grau cultural daquela família, mas não sabe, enfim. Às vezes nem falou nada para ninguém. E como menstruação é uma coisa nova na vida dela, parou de vir, normal, voltei ao normal. Não. Quando está de
3, 4 meses de gravidez, descobre que está grávida, é uma correria, não é? E aí vai procurar o SUS. E o sistema de saúde não dá a resposta com a agilidade que seria necessária para esse aborto legal. Aí ultrapassa a 22ª semana e o líder da picaretagem, dita bancada evangélica, né? Vamos chamar assim, o PCC do Congresso, o Talibã do Congresso, os asnos do Congresso Nacional, né? Estão querendo botar essa menina na cadeia por 20 anos. Este imbecil líder, eu vi uma entrevista dele dizendo, não, mas ela não vai, a menina menor de idade vai para um centro correcional. Ele não sabe o que é o Brasil, ele não conhece o Brasil. Centro correcional para menor de idade aqui no Brasil, aqui em São Paulo, chama FEBEM. Olha a realidade. Esse cara está vivendo aonde? Como ele tem muito dinheiro, ele acha que o Brasil é uma Suíça. Não é, imbecil, bobão. Não é Suíça. O Brasil é pobre, o Brasil não tem estrutura. Viu? Centro de detenção juvenil é cadeia braba. As crianças apanham muito lá. Não aprendem nada de bom, saem de lá criminosas. Viu? Idiota. Então é isso, gente. A gritaria foi tanta na imprensa, tanto que vocês devem ter, eu devo estar aqui chovendo molhado, porque eu muito provavelmente estou trazendo notícia velha para vocês aí, mas como a Cidade Ativa TV Online tem grande penetração nos lares brasileiros, e até para surpresa minha, e confesso que vou dizer para vocês, eu consegui atingir quase 1 milhão de visualizações nesse programa, o que me encheu de orgulho. Então, se 10% estiver me ouvindo agora, são 100 mil pessoas. Se 100 mil pessoas falar para os outros, esses outros falarem para os outros, enfim. Só por favor façam essa pesquisa, vejam quem são esses imbecis, para nunca mais votar neles, viu? E fala para o teu pastor, né, parar de financiar campanhas políticas desses imbecis. Porque é imbecil. Esse cara se diz evangélico. Eu duvido que o evangélico pense assim. Duvido. E ó que tem mulher nessa quadrilha aí. Tem mulher, é verdade, tem mulher. Mas a gritaria foi tão grande, a imprensa caiu tão em cima. As organizações de proteção à mulher, as organizações de crianças, que protegem as crianças, a gritaria foi tão grande, que esse bando resolveu tirar um pouco, falou que não vai votar agora, né? Então, o mais importante, que eu esqueci de falar, que carimba a imbecilidade, dá diploma de imbecilidade, não é? Torna a pessoa formada em imbecilidade. Aprovaram esta lei na comissão devida em regime de urgência urgentíssima, sem debater com a sociedade, que é uma das exigências, né, da tramitação de uma lei, é debater com a sociedade. Não, eles aprovaram o regime de urgência. O que tem de urgente nisso? Fala para mim, o que tem de urgente botar uma menina de 11, 12 anos na cadeia por 20 anos? O que teria de... Qual urgência que teria isso? Né? Aprovaram em regime de urgência. Mas, enfim, e aí parece que a coisa ia já para votação, a imprensa caiu matando, a sociedade civil, as organizações sociais caíram matando, recuaram. Mas eu ouvi
né, do chefe dos imbecis, que eles não desistiram. Frase dele: a bancada evangélica não abre mão desse projeto de lei. Vamos ver se passa, bobão. Vamos ver se passa, imbecil. Gente, eu já fiquei muito nervoso, eu vou encerrar esse programa aqui com essa notícia drástica. Mas antes, eu queria lembrar para vocês que a Cidade Ativa TV Online, né, colocou no ar um programa que chama Política em Debate, que é uma prestação cívica que a Cidade Ativa Online está fazendo para os municípios brasileiros, para os cidadãos de alguns municípios, né? Já estamos no ar em Embu das Artes, vamos entrar no ar em Itapecerica da Serra e muito brevemente vamos entrar no ar também com a cidade de São Paulo, para dar a chance do eleitor, pelo menos do nosso público, poder escolher o seu futuro candidato a vereador, o seu futuro representante na Câmara Municipal. Danilo Silva, boa noite. Boa noite, Danilo. Como vai você? Obrigado aí pela participação. Mas, enfim, esse programa Política em Debate dá à população em geral a possibilidade de conhecer de fato os pré-candidatos e depois os candidatos a vereador. São 10 minutos, são 5 perguntas que todos os pré-candidatos de todos os partidos vão responder. E por serem as mesmas perguntas, por ser ao mesmo tempo, por não haver edição e por não ter dilatação de prazo, vocês vão poder estabelecer a diferença entre um pré-candidato e outro, seja pelo grau cultural, seja pelo teor de objetividade com que ele pensa, seja pela demonstração do conhecimento que ele tem do seu município. Por quê? Porque em São Paulo, por exemplo, vão dizer, não, mas para quê? Já existe a propaganda eleitoral gratuita. Existe, é verdade, por 10 segundos. Quem consegue se apresentar por 10 segundos? Mostrar o que faz em 10 segundos. Eu só lembro de um aqui, que foi aquele Tiririca, né? Um palhaço de profissão, que fez palhaçada na TV e em 10 segundos fez o povo rir, foi eleito com grande margem, né? Mas e aí, vamos parar de votar em artista, né? Em performática, em piada? Vamos votar em gente séria? Vamos votar, mas para votar nessa gente séria nós precisamos conhecer esse povo, conhecer os pré-candidatos, saber se aquele pré-candidato que está lá no partido, indicado como pré-candidato, não está lá para cumprir número. Saber que aquela candidata ou pré-candidata indicada pelo partido não está lá para cumprir a cota feminina e que nem campanha vai fazer, o que é fraude eleitoral. Nós, da TV Cidade Ativa, online, estamos disponibilizando ao cidadão que nos assiste, por enquanto, em Embu das Artes, muito brevemente Cidade de São Paulo, talvez mais brevemente ainda Itapecerica da Serra e Taboão da Serra também. Nós estamos possibilitando a esses cidadãos que nos ouvem a possibilidade de poder escolher o seu representante na Câmara dos Vereadores do seu município. Não percam Política em Debate. Se quiserem conhecer o esquema do programa, toda segunda-feira, a partir das 20h30. Tá bom? Agora sim, mais calma, eu vou me despedir, desejando a vocês uma ótima semana. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Cidade Ativa Online, a nossa TV online.
Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. Um banho de cheiro, eu quero um banho de lua, eu quero navegar. Eu quero uma menina que me ensine noite e dia o valor do beber. Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Entregue a sua vida ao Senhor, deixa Deus mudar a sua história. Vamos ter louvor, vamos ter testemunho, vamos ter ensinamentos bíblicos. Oração é a proteção do Senhor sobre a sua vida. Vocês não podem perder, porque Deus vai falar ao seu coração. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's the one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico que tô grávida de novo. Nós somos abandonados. Meu vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome.